Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves. Esse é o seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A plataforma vai entender que o nosso trabalho tem sido relevante e vai apresentar para outras pessoas. Eu vou dar 3 segundos para você se inscrever no nosso canal agora. Não custa nada, se inscreva. Muito obrigado pela sua inscrição. Compartilhe, deixe o seu like. Deixe também o seu comentário na certeza de que Deus estará nos abençoando com a aula de hoje. Meus amados irmãos, nós estamos estudando as lições da CPAD, a faixa etária adulta, e o tema central é o verdadeiro pentecostalismo. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos maravilhosos, e o primeiro diz assim: o fruto do Espírito na vida do crente. O segundo, a diferença e relação entre dons e fruto. E o terceiro diz assim: o Espírito se opõe à carne. São 3 tópicos. Nós estaremos aqui trazendo um resumo e vai ser muito útil para você. A leitura bíblica em classe não poderia estar em outro livro, está Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, os versículos do 16 ao versículo de número 26. O texto áureo diz assim: ora, o Deus da esperança vos encha de toda paz, gozo em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o primeiro tópico, como eu já falei, o fruto do Espírito na vida do crente. O primeiro subtópico vem a definição. O que é de fato o fruto do Espírito? E a definição diz assim: o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. O segundo subtópico do primeiro tópico da lição diz assim: o fruto no singular. Quando nós estudamos, no próximo tópico, vou trazer aqui para vocês justamente a diferença entre dons e fruto. A palavra aqui, fruto, ela aparece encabeçado ou sendo o próprio amor, a palavra ágape. Então, a lição diz aqui que esse fruto como uma laranja e com seus 9 gomos. Então, temos aqui o amor, aí vem o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, são essas 9 manifestações que é oriunda do amor. E esse amor, claro, é o amor de Deus. Nós sabemos que ainda existe mais 3 tipos de amor, que é o amor estoge, que é o amor família. Existe o amor eros, que é o amor sexual, o amor erótico. E existe o amor fíleo, que é o amor fraterno. Mas o amor aqui é a palavra ágape, é o amor crucial, o amor sacrificial, que é o amor divino. Ainda tem mais no nosso primeiro tópico. O terceiro subtópico diz assim: andar no Espírito. E o que seria andar no Espírito? É se ausentar das pessoas, do mundo material, do mundo social, do dia a dia? Não. Segundo a lição, andar no Espírito aqui é um triunfo, é uma vitória sobre os nossos desejos e impulsos pecaminosos. Então isso aqui está claro nesse primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico da lição diz a diferença e relação entre fruto e dons. A lição de número 4, você pode ir aqui no nosso canal e buscar, nós temos lá algumas coisas que nós tratamos sobre dons, mas o que esse tópico ele propõe para nós é para nós diferenciarmos. A palavra dom espiritual, aqui no original grego, carismat pneuma. Já a palavra, o dom do Espírito, a palavra grega aqui é karpov tol pneumatov. Então a gente precisa entender aqui a diferença, mas a relação entre
dons espirituais e o fruto do Espírito. Quando nós analisamos os dons e o fruto, não tem como eu ser um presenteado ou ter os dons espirituais na minha vida se eu não ter o fruto. É impossível nós desassociarmos essas coisas. Agora, o que nós vamos entender aqui, eu queria que você anotasse isso bem direitinho, tanto o termo carismático pneuma, dons espirituais, quanto fruto do Espírito, carpov tou pneumatov, para você entender aqui algo que são 9 diferenças que eu trouxe para vocês. Primeiro, dons. Dons espirituais fala de presente, de serviço no reino de Deus. Já fruto fala de processo de transformação para glorificar o reino de Deus e para trazer transformação no reino de Deus. Segundo, dons fala daquilo que nós possuímos. Já o fruto fala daquilo que nós nos tornamos. Terceiro, os dons falam das nossas habilidades. O fruto fala do nosso caráter. Quarto, os dons falam de operação. Já o fruto fala de transformação. Quinto, os dons falam de uma ação externa. Já o fruto fala de uma ação interna. Sexto, o dom, ele é dado, claro, ele é presenteado. Já o fruto, ele é desenvolvido. 7. O dom vem do alto, vem de Deus. Ele é um presente dos céus. Já o fruto, ele vem do interior. Enquanto que o dom vem de cima, o fruto ele é gerado no interior de cada cristão, de cada crente. Oitavo, o dom é um serviço operacional. O dom. Já o fruto, ele é um testemunho do dia a dia. Os dons, ele um dia vai cessar, os dons, vai findar. Mas o fruto não. O fruto, ele será eterno. Ele nos acompanhará na eternidade. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 8, diz que o amor, ele está sobre todas as coisas e ele é eterno. Então a gente precisa entender que os dons, ele vem para operar. O fruto, ele vem para transformar. Agora, já o terceiro tópico da lição diz que o Espírito se opõe à carne. E nós, quando analisamos aqui o terceiro tópico da lição, tem 3 subtópicos. O primeiro fala sobre legalismo. Nós poderíamos aqui falar sobre o irmão do pródigo. É alguém que está abraçado com a lei. E se você for olhar lá Lucas 15, ele vai dizer: pai, eu tenho te servido. Pai, eu tenho trabalhado, eu estava no campo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor não olha para mim, o Senhor não me vê. E esse teu filho, não diz nem que é seu irmão, ele diz, esse teu filho desperdiçou tudo, porque a lição ela diz aqui que nós dependemos da graça. O que é graça? É um favor imerecido que Deus concede ao homem sem que esse homem mereça. Então, nós não podemos se apegarmos aqui no sentido do legalismo sem entender que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor. E nós vivemos por causa da sua graça. Somos abençoados por causa da sua graça. Somos poupados, como disse Jeremias, as misericórdias, que é uma outra faceta do caráter moral de Deus, por conta da sua misericórdia. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos destruídos, nós seríamos extintos, mas louvemos a Deus pela a sua graça e pela sua misericórdia. O segundo subtópico do tópico 3 diz assim: a carne e o espírito. Nós precisamos entender que carne aqui, a palavra não é soma a questão de corpo, mas a palavra sarkis aqui no grego,
tem no mínimo 4 aplicações. Eu queria que você anotasse isso. Gênesis capítulo 9, versículo 4, carne aqui aparece como músculo ou ser vivente. Qualquer ser vivente. Segundo, Jó capítulo 19, versículo 26, carne aqui já aparece como corpo humano, anatomia. Terceiro, Isaías capítulo 40, versículo 5, carne aqui já aparece como humanidade, tribos ou povos. E quarto, Romanos capítulo 7, carne aqui aparece como natureza adâmica, natureza caída. Então nós precisamos entender que o espírito ele se opõe à carne. E vivermos no espírito é nós estarmos debaixo do domínio, da orientação, dos conselhos do divino Espírito Santo. E o terceiro tópico, do tópico 3, fala sobre os vícios. E o que eu achei muito interessante aqui, que Paulo traz aqui uma lista em alguns livros, mas o livro aqui de Gálatas, ele divide esses vícios, esses pecados. E a primeira dimensão que nós observamos aqui é na dimensão física, pecados contra o corpo, contra a área sexual, que é justamente a prostituição, a impureza e a lascívia. Depois vem pecado aqui na área espiritual ou religiosa, que são elas a idolatria e a feitiçaria. E o que eu acho aqui tão importante para nós nessa aula é que os maiores pecados eles estão na área social, eles estão na área mais voltada para a alma. Veja que tem pecado na área do corpo, pecados na área do espírito, mas também pecado na área da alma ou social, de relacionamento. Primeiro, a inimizade. Aí vem a porfia, a emulação, a iras, as heresias, as pelejas, as dissensões, as invejas, a glutonaria, as bebedices e os homicídios. Então que nós, nesse momento, cabe a cada um de nós, tanto a mim quanto a você, fazer uma análise introspectiva, interior, para verificar se as nossas inclinações são carnais ou espirituais. A conclusão da lição diz assim: Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Provérbios, capítulo de número 23, versículo 7. Jesus disse que o homem fala aquilo que o seu coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Que nós possamos ser este crente, esse cristão, essa pessoa que possa desenvolver o fruto do Espírito de Deus. Que sejamos canais, que sejamos mordomo dos dons espirituais. Tanto o carisma pneuma, quanto o carpov topneumatov, o fruto do Espírito. Que nós possamos ser canal para o serviço do reino de Deus por meio dos dons e que nós possamos transformar e glorificar o reino de Deus por meio da ação do fruto manifesto em 9 ações. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos na próxima aula estarmos juntos para um estudo mais detalhado das Santas Escrituras por meio da lição de adulto, vivendo o verdadeiro pentecostalismo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu ok, compartilhe, pois eu sei que você pode fazer isso e vai ajudar muito o nosso canal para que o nosso trabalho chegue até outras pessoas. Amado Deus e eterno Pai, quero te agradecer nesse momento, os teus filhos que a partir de agora tivemos um encontro com a tua palavra, que nós possamos ser abençoados por meio deste estudo. É o que eu quero te agradecer junto com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, presbítero Elinaldo Alves. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.